Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui da Teu com Orgulho. E hoje eu venho trazer para vocês, esse livreto aqui, Os Grandes Escritos Antifascistas, volume 1, da Terra Sem Ramos. Para quem não conhece, é uma editora anarquista bem interessante, né? Ela tem uma lojinha, tem no site, só botar Terra Sem Ramos que vocês acham facinho nas redes e na internet. Por que o fascismo vence? É o primeiro texto que vem nesse livreto de Enrico Malatesta, tá certo? E o Malatesta, eu gosto desse texto dele porque é um texto que ele vai falar com propriedade de uma vivência, né? Já que ele está lá na Itália fascista, né? Já que ele vivencia todo esse processo de ascensão. Então, ele explana aqui justamente, né, o caminho de chegada ao poder de um regime totalitário, como é um regime fascista. O porquê isso acontece. A gente sempre se pergunta, por que aconteceu o Holocausto? Ninguém percebeu e tal, né? A gente comentou muito sobre essas questões quando vivenciava, né, aqui no Brasil a época da ascensão da extrema-direita com o bolsonarismo, né? E ainda estamos aí nesse processo, né, de vivência com a extrema-direita, né, para poder ter ferramentas e construir diálogos e alianças de enfrentamento. Vamos lá. Por que o fascismo vence? Enrico Malatesta. A força material pode prevalecer sobre a força moral. Também pode destruir a mais elegante civilização. Se esta não sabe se defender com meios adequados contra retornos ofensivos da barbárie. Toda besta feroz pode devorar um cavaleiro. Também um gênio, um Galileu ou um Leonardo. Se este é tão ingênuo a ponto de crer que pode frear a besta, lhe mostrando uma obra de arte ou lhe anunciando uma descoberta científica. Mas a brutalidade dificilmente triunfa, e em todos os casos seus êxitos não foram nunca gerais e duradouros, se não conseguem obter certo consentimento moral e se os homens civis a reconhecem pelo que é, e se, além disso, impotentes em desvelar, a evitam como uma coisa imunda e repugnante. O fascismo, que compreendia em si toda a reação e afirma na vida toda a ferocidade atávica adormecida, venceu porque teve o apoio financeiro da grande burguesia e a ajuda material de vários governos que quiseram servir contra premente ameaça proletária. Venceu porque encontrou contra ele uma massa cansada, desenganada e que se tornou covarde por uma propaganda parlamentarista de 50 anos. Mas, sobretudo, venceu porque sua violência e seus crimes provocaram o ódio e a vingança dos ofendidos, mas não despertou a desaprovação. A indignação geral, o horror moral que nos parece que deveria nascer espontaneamente em cada alma gentil. E, lamentavelmente, não poderão estas se impor materialmente se antes não houver uma revolta moral. Digamos francamente, por mais doloroso que seja constatá-lo, fascistas também existem fora do partido fascista. Existem em todas as classes e em todos os partidos. Tem gente de todo o mundo que, não sendo fascistas, inclusive sendo antifascistas, tem a alma fascista. O mesmo desejo de abuso que distingue os fascistas os tem. Ocorre, por exemplo, de encontrar homens que se dizem e se creem revolucionários e inclusive anarquistas, que para solucionar uma questão qualquer afirmam com orgulhosa carranca que agiram de modo fascista, sem saber ou sabendo também que isso significa atacar, sem se preocupar com justiça quando se encontra seguro de não correr riscos.
ou porque é muito mais forte, porque está armado contra um desarmado, ou porque são várias contra um, ou porque tem a proteção da força pública, ou porque se sabe que ao violentado repugna a queixa. Significa, enfim, agir como camorrista, com polícia. Lamentavelmente, é certo, se pode agir e frequentemente se age de modo fascista sem necessidade de se inscrever entre os fascistas. E não são certamente os que agem assim, ou se propõem a agir de modo fascista, os que poderão provocar a revolta moral no sentido de desgosto que matará o fascismo. Não vemos os homens da Confederação, os da Arágua, os baldes, os colombinos e por aí vai lamber os pés dos governantes fascistas e logo seguir sendo considerados também por seus adversários políticos como cavalheiros? Essas considerações, que de outra forma fizemos muitas vezes, que vieram à mente lendo um artigo de Grosseto e que nos assombrou ver cortesmente reproduzido por La Fosse Republicana em 22 de agosto, é um artigo de seu valoroso diretor, o bom Joseph Bense, o decano dos republicanos da Forte Marema. Para usar a palavra La Fosse, que nos parece um documento de baixeza moral, que explica por que os fascistas puderam fazer na Marema o que fizeram. São conhecidos e conhecidas as façanhas de bandoleiros dos fascistas da desventura Marema. Ali, mais do que em outros lugares, ventilaram suas paixões mais. Desde assassinato brutal a golpes de incêndios e devastações a pequenas tiranias. As pequenas vexações que humilham, os insultos que ofendem um sentido de dignidade humana. Tudo isso cometeram sem conhecer limite, sem respeitar ninguém. Aqueles sentimentos que, além de ser uma condição de toda vida civil, são base mesma da humanidade enquanto se distinguem da mais ínfima bestialidade. E que aquele feroz republicano da Marema fala em tom humilde e os trata de gente de fé e mendiga para os republicanos seu apoio e quase sua amizade, aduzindo os méritos patrióticos dos mesmos republicanos. Ele admite que o governo fascista, tem o direito de garantir o livre desenvolvimento de sua ação e deixa entender que quando os republicanos forem o poder farão o mesmo, e protesta que ninguém poderá admitir que nós, o Grosseto, o Partido Republicano, tenha tentado com ato algum impedir a experiência da parte dominante. E se gaba de não haver impedido para nada a ação do governo, se retraindo até das lutas eleitorais para esperar que o experimento se cumpra, isto é, esperar que se cumpra o experimento de dominação sobre toda a Itália, por parte daquela gente que torturou a Marema. Se o estado de ânimo do Sr. Benser correspondesse ao estado de ânimo dos republicanos, de depender deles, Mussolini, quando diz que ficará no poder por 30 anos, poderia também ficar 300. Então a gente percebe assim que, lendo esse texto, que não é apenas os políticos, o partido fascista, que é declarado fascista, que faz com que a ideologia fascista se torne a ideologia dominante. A gente percebe que no cotidiano, entre os próprios camaradas ou entre próprias pessoas que a gente conhece, a reprodução de violências corriqueiramente fortalecem essa ideologia. Então, não é à toa o boom de Red Pill, de machosfera, de legendários, de uma volta ao um romantismo do conservadorismo em tons pastéis para as mulheres. Entende? Então é uma boa hora da gente olhar para a realidade e refletir sobre ela. E não reproduzir certas questões que vão ajudar a quem nos explora.